Olá, pessoal. Como eu pedi para vocês uns minutinhos, né? Ele mandou uma nova logística, obviamente. Então vamos tentar novamente iniciar a nossa live agora através do tablet. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar com o nosso autor, Daniel Melo, Daniel Márcio Pereira de Melo, a respeito do livro Clínica do Ato, onde ele fala a respeito da Gestalt terapia. E então, vamos ver. Entrou. Vamos ver se eu consigo te chamar, Daniel. Agora a coisa ficou meio complicada aqui, porque eu tô segurando o tablet na mão, mas conseguimos. Olá, conseguimos. Oi, Não, Daniel, muito boa bom dia, boa tarde. tarde. Então, como eu estava te falando, ou melhor, como eu estava te falando, não, né? Você só estava online, mas eu não estava falando com você ainda, né? Tem vários tópicos que a gente pode abordar juntos aí, né? De áreas que nós dois temos em comum, bem interessante, mas Sim. eu quero saber do teu livro. Com Ah, tá. certeza, quero na realidade mostrar para as pessoas, porque ele é extremamente interessante, óbvio que eu já vi, né? Que bom, obrigado. Mas vamos lá. Então, fazer as devidas apresentações. Meu nome é Ana Carolina de Carvalho Pacheco, eu sou editora de psicologia da Juruá, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia forense, sou psicoterapeuta corporal e também trabalho com grupos terapêuticos. Por isso que eu digo, Daniel, que nós temos muitas figurinhas para trocar. É verdade. Né? O Daniel é doutorando em filosofia pela Universidade Beira Interior, que é aqui de Portugal, né? Junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, Unifor, especialista em psicologia hospitalar e tem formação também em dinâmica de grupo. Adoro. Exatamente. E gestalterapia. A minha formação inicial também era gestalterapia. Perfeito, que foi um dos meus amores na universidade, realmente. Então, Daniel, antes de mais nada, eu gostaria de abrir um espaço para você, porque eu tenho várias coisas do que eu estava vendo a respeito de você, várias coisas que eu estava estudando mesmo aqui, né? E vi tua live com a Daniela Schneider, super interessante. Então, eu queria deixar um pouco o espaço aberto, se de repente eu falei de uma forma meio sucinta demais o teu currículo, se você quiser explanar um pouco mais sobre isso, e trazer mais informações para a gente a respeito da tua obra. Tá bem, não, eu quero agradecer desde já a sua disponibilidade e o seu trabalho também, né, que cooperou de alguma forma também com a produção desse livro aí, representando a Juruá. Quero agradecer a Juruá também pelo espaço, dar boa tarde a todos e a todas, o pessoal de Portugal, o pessoal de cá do Brasil. Eu, a propósito, estou a viver em Portugal, mas no momento estou no Brasil, vim passar esses meses aqui, estou concluindo o Uhum. doutorado. Então, de certo modo, também é bom estar conversando com você, você aí e eu aqui, de alguma maneira, temos aí essas figurinhas também para trocar. Mas então, não, o currículo, eu acho que você fez as pontuações necessárias. É uma coisa que é importante, só para pontuar para o pessoal e deixar claro que, inicialmente, a prática clínica se dava pelo viés da gestalterapia, mas Uhum. atualmente, na verdade, desde 2012, a partir do meu mestrado, eu enveredei mais para a prática da psicoterapia fenomenológica existencial, ou mais especificamente dentro do campo da psicologia existencialista. Eu tenho estudado Sartre já desde esse período, e é a partir daí Uhum. que surge o livro. O livro, na verdade, ele é resultado da pesquisa do meu mestrado, que eu comecei em 2012, concluí em 2014, e nesses últimos 3 anos eu revisitei o texto, preparando para lançar em forma de livro, e dei esse título desafiador. Na Uhum. nossa conversa com a Daniela Schneider, já foi interessante porque ela apontou algumas coisas muito, muito importantes, muito curiosas. E assim, Carol, posso te chamar de Carol? Por favor. Uhum. O livro, ele é um pouco, não pode deixar de ser, um pouco autobiográfico, porque fala também do meu percurso enquanto psicólogo clínico. E aí eu já deixo uma dica que eu acho que é muito relevante para todo mundo, não só para as pessoas que estão se aproximando da psicologia, mas para quem não é especialmente da psicologia, que o lugar do terapeuta tem muito a ver com a biografia do terapeuta, não é? Você que está dentro do campo da psicologia sabe muito bem disso. E aí a gente vai
também na nossa experiência buscando essas inspirações. E o livro surge disso. Eu me dei conta, à medida que eu fui estudando e pesquisando o campo da clínica, que o corpo era um elemento muito relevante na minha prática, assim, especialmente no que diz respeito à condução do processo de psicoterapia, muito pela herança que eu tive da gestalterapia, mas mais do que isso, a gente tem um desafio no campo das psicologias humanistas, que é diferente de outras abordagens, que tem um método mais, né, claro, mais rígido, não é? Dentro das psicologias tidas humanistas e fenomenológicas existenciais, a gente tem um desafio que é, principalmente quando a gente está no lugar de professor, que é dizer como é que a gente faz, não é? Assim, esclarecer como é que se dá a condução do processo de psicoterapia. Daí, eu me dei conta de que, na minha prática clínica, quase sempre o corpo era esse termômetro que me guiava no processo de condução da psicoterapia do paciente. Então, o livro surge a partir daí, eu contando um pouco dessa experiência e trazendo o Sartre para dialogar com a gestalterapia. Perfeito. Uma das coisas que me chamou bastante atenção da tua live que você fez, o pré-lançamento anterior com a professora Daniela Schneider, é o debate que vocês trazem a respeito do que a gente está trabalhando agora de forma online, né? Atendendo nossos pacientes à distância, a grande maioria deles, né? Eu, no meu caso, 100% agora nesse momento que estou para cá. Eu achei muito interessante porque eu também, como fiz, né, uma especialização em psicologia corporal na área do Reich, para mim o corpo é muito importante, o corpo fala muito também, né? Eu percebo, e é muito interessante uma coisa que eu, ouvindo vocês, hoje eu estava caminhando e ouvindo a live de vocês, e eu me deparei assim com uma situação que às vezes eu abro a tela, eu olho para o meu paciente, o que aconteceu? Yeah. Yeah. Né? Yeah. Então, nossa, mas hoje você tá ótimo, semana passada você, né, tava mais chateado, o que aconteceu, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Então, assim, das pesquisas, inclusive, que a professora Daniela traz, né, que ela traz aqui de Portugal, inclusive, que estão sendo faladas a respeito disso, desse nosso trabalho online agora, eu tenho essa percepção muito positiva com relação a isso, né? Óbvio, tem pacientes e pacientes, né? Uns estão com o celular muito próximo do rosto. Hoje tem pessoas, inclusive, que eu já tive que em alguns momentos atender quando elas estão dirigindo, porque elas não querem perder a sessão e aconteceu alguma coisa. Óbvio, eu prefiro que não seja assim, que não seja dessa forma. Sempre deixo bem claro isso. Que não seja assim. Né, que seja no lugar seguro, né? Que ninguém vai ouvir. Eu também estou num lugar reservado. Estamos assim, né? Mas às vezes, num momento assim, tem alguma coisa muito pontual que está acontecendo, isso acontece agora pela questão online. Então eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais para a gente também essa tua experiência hoje, como que você está sentindo isso, né? Eu tenho, na minha visão, eu tenho uma perspectiva muito boa, né? Quando, assim, tem pacientes que colocam o celular um pouco mais longe, ou o computador mesmo, e você fica observando o corpo dele, observando o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, quando você faz alguma pontuação, como que ele se movimenta diante daquilo. Então, para mim, isso continua sendo um espaço não perfeito, mas ainda assim muito rico. Né? E eu queria saber como que isso está sendo para você. Ok. Legal, essa é uma questão muito, muito legal e eu me autorizo a falar sobre ela. Também é um pouco do que eu estou tratando na minha tese, na minha pesquisa de doutorado. A minha pesquisa de doutorado é sobre a ética do terapeuta, do analista existencialista e a prática de uma psicoterapia existencial ou existencialista. Eu estou propondo uma metodologia. E dentro desse campo eu tenho discutido esse encontro virtual, a psicoterapia online, que é muito também o que todos nós, né? Eu tenho praticado a psicoterapia online desde 2018, quando fui para Portugal, mas já agora nessa situação de pandemia, todos nós fomos convocados, né, para esse lugar. E eu percebo, Carol, dois grandes vieses nesse contexto da psicoterapia online. Um é um teórico, acho que a gente precisa compreender ainda como é esse espaço, que tipo de encontro é esse, o que está em causa, o que está em questão no encontro virtual, né? Quando a gente se coloca nesse lugar para uma escuta clínica que se dá mediada pela tecnologia. Então, eu acho que a gente tem ainda muita coisa para compreender e essas pesquisas que a Dani pontuou e outras. A propósito, queria até indicar, tem um texto meu que ainda não foi publicado, mas está no site de um colega,
depois eu posso enviar o link, que fala sobre isso, um trabalho que eu e a doutora Marivânia Boca, que também é psicóloga clínica, apresentamos num colóquio na Universidade da Beira Interior, aí em Portugal, que fala sobre essa coisa da psicoterapia online. E, entre outras coisas, o que a gente coloca nesse trabalho é, primeiro a gente precisa compreender, e aí era isso que a gente estava conversando com a Dani, que encontro é esse encontro virtual, é um encontro diferente, né? Acho que isso precisa ficar claro para o terapeuta e para o paciente. E aí não se trata de dizer que é um encontro melhor ou pior, é diferente, não é? Assim como nós estamos agora nesse papo aqui, e os ouvintes e o pessoal que está participando também está participando dessa conferência, mas ela assume uma dinâmica diferente. Assim também a terapia, a sessão, assume uma dinâmica diferente, né? E eu acho que isso precisa estar posto para o paciente. Uma coisa que eu defendo é que, assim, é necessário, se você já está com um paciente num processo de psicoterapia presencial, que era o caso de todos nós, e aí migra para um processo de psicoterapia online, acho que é necessário um novo contrato terapêutico, sabe, Carol? Onde a gente discuta com o paciente questões como a corresponsabilidade que ele deve ter. Por exemplo, numa psicoterapia presencial, é o terapeuta que deve garantir o lugar apropriado, não é? Uma sala adequada, onde haja a garantia do sigilo, onde não haja o risco de ser interrompido. Numa psicoterapia online, o paciente acaba sendo corresponsável por isso, não é? É ele que vai ter que providenciar o lugar adequado e por aí vai. Então, essa é a primeira dimensão, a dimensão teórica. A gente precisa discutir e compreender melhor quais são os fenômenos que envolvem esse processo. A outra dimensão, que eu acho que é muito importante, é a dimensão metodológica, né? Isso que você estava falando, né? Na hora que o paciente acessa lá a sessão online, você vê o paciente, você também tem dimensões sobre o corpo, você também tem dimensões sobre como ele está se sentindo. Obviamente que de um outro lugar. O corpo está presente aqui, não é? Mas é de uma outra forma, não é? Nós não temos acesso à materialidade do corpo do outro, que era o que a Dani estava discutindo, que eu achei muito pertinente. Eu acho que uma das questões que são postas no que diz respeito à prática, à prática clínica, não é? E à psicoterapia online, é exatamente a questão da materialidade. Como é que eu posso, que tipo de metodologia eu posso utilizar nesse encontro online que me dê, por exemplo, possibilidade de fazer manejos que dizem respeito à materialidade da vida do meu paciente ou do sofrimento dele, não é? Que é uma coisa que eu acho que o Sartre pode contribuir muito. Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria perguntar um pouquinho para você dessa tua primeira parte, né, do livro, que é dialogando sobre o corpo, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho, porque eu achei super interessante essa parte e é o início da obra, né? Então eu gostaria que você contasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente aqui sobre o que você está abordando, né? Qual que é essa tua área e também de uma forma geral, o que te levou a isso, né? Qual é essa tua vivência que te traz até aqui, que te traz a lançar essa obra? Mas eu acho que esse dialogando com o corpo é bem simbólico, assim, particularmente falando. Então, se você puder trazer um pouquinho para a gente, eu acho que é bem interessante. Claro, claro. Foi uma tentativa de demarcar, assim, um diálogo inicial, porque, na verdade, o título da minha pesquisa era O Corpo na Psicoterapia, diálogos entre o Jean-Paul Sartre e a Gestalterapia. Então, eu precisava mergulhar um pouco, primeiro, numa revisão da literatura sobre o que estava posto sobre o corpo na prática clínica de um modo geral. Daí, eu fiz uma pesquisa, tentei empreender uma pesquisa de revisão sistemática de literatura, onde eu tentava visitar os autores no campo da clínica em especial, da clínica humanista e da clínica fenomenológica existencial, e também nas discussões de um modo geral no campo da filosofia e da psicologia, o que estava sendo dito sobre o corpo, né? E eu achei coisas muito curiosas, assim, desde os autores pós-estruturalistas, mesmo os autores clássicos, e aí eu mergulhei um pouquinho nas obras da Gestalterapia, do Fritz Perls, para entender um pouquinho o lugar do corpo que é um lugar tão vasto, assim, não há consenso sobre o que é o corpo na clínica, não é? Mas eu achei coisas fantásticas, por exemplo, uns autores que discutem que o surgimento da psicologia se dá
tal qual as questões de discussões teóricas a respeito do corpo. A psicologia surge enquanto ciência à medida que o corpo também surge como uma questão relevante, né? Enquanto se discutia que a psicologia, por ser uma ciência da subjetividade, tinha que lidar com o psíquico, tinha que lidar com a interioridade, outras questões polêmicas surgem sobre o que é o psíquico, o que é a subjetividade, não é? E aí a gestalterapia contribui muito com isso, quando o Peirce vai dizer que, na verdade, o ego é o corpo, o psíquico é o corpo. E o Sartre também coloca mais lenha nessa fogueira de discussão e vai dizer que não há nada detrás do psíquico. O corpo é inteiro psíquico, não é? Tem uma autora que é pós-estruturalista, que eu acho que é muito bacana, que ela vai dizer que no século XX e aí 20 nós somos ciborgues. Então, o nosso corpo é, de algum modo, marcado por discurso científico, marcado por o que é e como é o nosso corpo, não é? E nesse sentido, eu acho que vale muito a pena a gente pensar o que a psicologia contribuiu com essa discussão. Quando a psicologia, por exemplo, postula os seus pressupostos teóricos ou define o que é normalidade, o que é adoecimento, não é? De algum modo, ela também localiza, e aí essa localização é quase sempre a partir do que o corpo registra, né, como dado objetivo, a famosa psicossomática, né, que tenta aí unir aquilo que ao longo da história da ciência foi dividido, a mente e o corpo, mas que não deixa de ser um discurso também ainda pautado nessas dualidades, não é? Minha filha aqui entrando aqui. Pautado nessa discussão de o que é subjetivo, o que é objetivo. Bom, enfim, então essa primeira parte do livro é resultado da revisão sistemática de literatura, onde eu tento localizar quais são os autores que podem dialogar comigo sobre o lugar do corpo. Mas, em resumo, não há consenso. Obviamente, o corpo ele é uma questão muito, muito relevante para a ciência, e aí para a ciência psicológica mais ainda. Perfeito. Algo que eu particularmente gosto muito e eu acho que é super ilustrativo e exatamente uma das características da tua obra é que ela não é necessariamente, única e exclusivamente para psicólogos, né? Pessoas leigas também têm possibilidade de ler e compreender, porque o discurso ele é muito claro. E você traz casos concretos, que eu acho que isso é super ilustrativo. Né? Acho que é muito bacana para a gente ler, para a gente entender, para a gente compreender o que esse suporte teórico todo está querendo dizer e está trazendo para a gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses três pacientes, né? Esses três clientes que você traz aí no livro e que, enfim, né? Sempre com nomes fictícios e tudo mais, como nós sabemos, mas que você trouxesse essa tua jornada com eles que se tornou a obra. Legal, legal. É muito importante isso antes dizer que eu tentei escrever, é claro que o livro é um livro técnico, é um livro que apresenta um discurso, uma linguagem, não é, que para quem não é da psicologia exige um pouco mais de esforço, mas mesmo quem não é da psicologia e quem não é da psicologia clínica, sem dúvida nenhuma vai gostar de ler o livro, porque como você disse, o livro conta histórias, né? Quem não gosta de histórias, né? Eu tentei trazer os pacientes, e os pacientes eles já surgem logo no início. Você leu e você viu isso. Logo na introdução, logo no início, eu já refiro um deles, que é o João, que é o nome fictício, mas que é uma pessoa com deficiência física, que chega no processo de psicoterapia. Quando ele liga para marcar a sessão, ele não diz para mim que é deficiente físico, não é? E aí, quando ele chega a primeira vez no consultório, que eu abro a porta e vejo, ele usava muletas, eu já me deparo com aquela existência que também passa pela dimensão da deficiência física. E aí eu já começo a lidar com questões que são muito, parecem muito óbvias, mas que são muito relevantes para o processo, e que eu tento, no processo de psicoterapia, e que eu tento discutir no livro. É que, por exemplo, toda vez que eu tinha uma sessão agendada com o João, eu já dedicava um tempo antes da sessão para preparar a geografia da sala, afastar o tapete, preparar a poltrona para que ele se sentasse de maneira mais confortável. E o que isso significa? Que a presença do João chegava até mim antes mesmo do corpo
não é? Ou da presença física do João, né? A presença dele, da existência dele, chegava até mim antes da presença física dele. Isso é muito relevante. Eu tomei esse exemplo do João para pensar não especificamente a questão da deficiência, porque não é sobre a deficiência inicialmente que ele trata no processo de psicoterapia, mas é sobre como o outro o via enquanto um corpo deficiente. É claro que a deficiência atravessa essa experiência, mas na discussão que eu proponho no livro não é a questão primeira, não é? E aí eu tomo essa vivência com o João para pensar os outros pacientes. Tem uma segunda paciente que vem para o processo terapêutico para tratar a relação que ela estabelecia com os homens, de um modo geral, na biografia dela. E curioso é que ela já estava no quinto terapeuta, eu era o quinto terapeuta, todos os terapeutas foram homens, né? E ela tinha uma relação bem específica com o corpo, já tinha passado por alguns procedimentos estéticos, e nas sessões em que eu escolho e recorto ali o trabalho que a gente fez, tem um investimento corporal dela muito significativo, que tem a ver com a preparação dela para ir para a sessão, para se encontrar com o terapeuta. E aí essas questões eu tomo para discutir, por exemplo, o que eu chamo no livro de o ato do desejo, né? Essa ideia do ato é bem curiosa. Antes de eu falar do último paciente, só para trazer, o ato aqui é entendido, e aí a gente falou um pouco sobre isso na live com a Dani Schneider, que é o ato é entendido, na perspectiva existencialista, pelo que eu coloco aqui, como a performance. O ato não é só o comportamento, assim também como a subjetividade não é só uma dimensão etérea. Nesse contexto da clínica do ato, a gente entende o sujeito como uma junção de subjetividade, corpo e situação diante do outro. Isso é muito relevante. Não há sujeito, não há subjetividade sem corpo, assim também como não há subjetividade no corpo sem uma situação diante do outro. Então, o ato seria a performance de sujeito. Eu tento definir no livro, não sei se fica claro, eu espero que as pessoas compreendam, que é algo que está entre o subjetivo e o objetivo. O ato não é nem subjetivo, simplesmente, e nem objetivo, simplesmente. Eu não posso dizer, por exemplo, que um senho assim significa que o paciente está com raiva, né? Ou que se o paciente está assim, significa que ele é simplesmente introspectivo. Não. Eu preciso entender tudo isso no contexto da relação que eu estabeleço com ele, não é? Daí, voltando para a paciente, só para fechar o caso dela, nós fomos estabelecendo um processo de psicoterapia onde o ato dela tinha a ver com o lugar que ela se colocava enquanto um corpo que despertava desejo nos homens. E na relação terapêutica, eu comecei a olhar para o corpo dela e a sinalizar o corpo dela não como um instrumento ou objeto de desejo, porque isso não é possível, obviamente, não é? Mas como alguém que pedia ajuda. E isso foi muito interessante, contribuiu muito para o processo de amadurecimento dela. E por último, só para fechar a história dos pacientes, e para dizer para o pessoal que está participando da live que por isso que o livro também se torna interessante, porque ele conta histórias, né? Tem um último paciente que vem para o processo terapêutico para tratar um conflito conjugal, onde havia um atravessamento de uma vivência religiosa muito forte. Nas palavras dele, ele diz que ele tem que permanecer casado porque o casamento é uma cruz que ele tem que carregar. E toda vez que ele falava sobre isso, ou falava sobre a esposa, ele usava um crucifixo, toda vez, ou pelo menos nas vezes em que eu recortei, as situações que eu recortei para discutir no livro, não é? Devidamente autorizado por ele, ele tirava o crucifixo, quase que tirava o crucifixo, assim, exorcizando o casamento, e fazia assim, toda vez que ele falava do conflito conjugal, ele fazia isso. E eu fui tomando esses lapsos corporais, a exemplo do que se faz na gestalterapia, para trazer para ele enquanto fenômeno, sem interpretar, sem dizer o que era, o que não era, mas colocando diante dele como um fenômeno que se mostrava a mim, não é? E daí ele também foi construindo um processo de amadurecimento muito interessante. Então, resumindo, o livro conta a história dessas três pessoas e a partir da vivência da psicoterapia delas, eu trago o Jean-Paul Sartre e a gestalterapia para pensar teoricamente como é que o corpo estava posto aí.
Perfeito. Daniel, como eu estou vendo que tem muitas pessoas entrando e que não são necessariamente da nossa área, eu queria que você explanasse rapidamente sobre a Gestalt terapia e esse vínculo, né? E essa questão, esse link que você faz com o Jean-Paul Sartre, que também é realmente algo que qualquer um deveria ler, poderia ler, porque é riquíssimo, né? Yeah. Entender, ou tentar entender pelo menos, né, o que ele traz para a gente e toda a questão da forma como ele traz essa liberdade para a gente, que muitas pessoas veem isso, né, como um fatalismo ou uma coisa negativa, e eu vejo de uma forma totalmente libertadora, né? Então, eu acho assim que fica a Yeah. dica para quem quiser, Jean-Paul Sartre, vale sempre a pena ir atrás, procurar e ler. Mas eu Yeah. queria que você fizesse esse recorte, né, do que efetivamente é a Gestalt terapia e esse link que você fez com o existencialismo do Jean Paul Sartre. Legal, legal. Essa sua pergunta eu adorei porque ela vai me levar, me colocar exatamente no tema que eu estou mais empolgado hoje para tratar. Assim. É claro que o livro Uhum. ele traz uma discussão que me empolga muito, mas o livro acaba sendo uma passagem, e aí eu já começo a esclarecer para o pessoal. O Jean Paul Sartre e a Gestalt terapia estão em campos epistemológicos distintos, não é? O que é a Gestalt terapia? A Gestalt terapia, para quem não conhece a palavra Gestalt, é do alemão, significa forma ou configuração. Existiam duas escolas ao longo da história da psicologia que tentou estudar a partir desse conceito, dessa ideia de Gestalt, de forma ou de configuração. Primeiro foi a psicologia da Gestalt, que são psicólogos que tentaram estudar o processo de percepção, então, psicologia da Gestalt. Aquelas figuras, se você colocar no Google aí, se colocar figuras da Gestalt, você vai ver aquela princesa que quando você olha de novo se transforma numa bruxa, aquele cálice que quando você olha de novo tem duas faces. Já viram isso? Se você colocar, der um Google aí, você vai achar. Então, os psicólogos da Gestalt, que era essa primeira escola, estudavam esse processo de percepção. Como é que eu vejo e por que eu vejo a velha, a bruxa e não a princesa logo de cara, né? Isso é uma coisa. A Gestalt terapia veio depois com o Fritz Perls, que propõe uma metodologia para a psicoterapia. O Perls era psicanalista, foi dissidente da psicanálise, e, segundo ele, enquanto a psicanálise propunha estudar o profundo do inconsciente, a Gestalt terapia iria estudar o óbvio. Então ele dizia que a psicoterapia, a Gestalt terapia, era uma psicoterapia do óbvio. E o óbvio é o corpo. Então, por exemplo, o paciente está dizendo que está sofrendo e está lá de braços cruzados, ao invés do PEU se preocupar com o conteúdo do que o paciente estava dizendo, ele ia se preocupar com os braços cruzados. Então ele ia referir ao paciente exatamente os braços cruzados e não o conteúdo. A grosso modo era isso. É claro que não é tão simples assim, não é, pessoal? Então, a Gestalt terapia acaba se tornando a posteriori, não é, e contemporaneamente, uma abordagem de psicoterapia a partir da qual os psicólogos clínicos atuam de maneira distinta da perspectiva clássica, especialmente da psicanálise, com um foco na vivência do aqui e agora, com um foco num processo terapêutico que é conduzido a partir de um encontro existencial com o paciente, que tem a materialidade do corpo um grande elemento condutor desse processo. Então, eu vou falar de sintoma aqui, mas vou falar de sintoma numa perspectiva de perceber o corpo enquanto uma unidade, né? Então, isso é muito importante. Isso é uma coisa, então. O Jean-Paul Sartre é um filósofo que se propôs a estudar ou a rever os fundamentos da psicologia enquanto ciência. Isso é muito importante, viu, Carol? Porque as pessoas escutam muito falar do Sartre e tem algumas pessoas até que desavisadamente criticam nós, os psicólogos, que nos apropriamos do existencialismo para a psicologia clínica, dizendo, não, mas ele era filósofo, não, não sei o quê. Na verdade, assim, ele era filósofo, mas o Sartre, os primeiros escritos do Sartre são sobre psicologia, então o primeiro interesse do Sartre foi sobre a psicologia. Ele escreve um grande tratado de filosofia chamado O Ser e o Nada, exatamente para lançar novos fundamentos para a psicologia. Ele dizia que a psicologia de então era equivocada porque ela estava baseada numa ontologia
que pressupunha relações entre fenômenos díades, por exemplo, interno, externo, subjetividade, objetividade, mente, corpo. E o Sartre diz que a psicologia precisa de uma filosofia nova, ou seja, de uma ontologia nova, para pensar um sujeito de uma outra forma, e não mais enquanto subjetividade e objetividade, né? Daí, entre outras coisas, ele discute no Seria o Nada as teorias de base da gestalterapia, entre elas a psicologia da Gestalt, porque o Sartre é influenciado pela fenomenologia do Husserl, por exemplo. E a fenomenologia do Husserl influenciou a psicologia da Gestalt. Então, o diálogo que eu proponho no meu trabalho surge daí. Primeiro, porque o meu interesse era o corpo, o meu objeto de estudo era o corpo, daí a gestalterapia enquanto representante da prática clínica sobre a dimensão do corpo, e depois porque o Sartre se preocupa em investigar essa questão do corpo, né? Mas eu acho que aqui vale a pena, até mesmo para atrair a atenção do pessoal, sair um pouquinho dessa discussão filosófica, não é? E trazer o Sartre. Por que o Sartre é um filósofo tão interessante, assim, eu acho particularmente? Porque o Sartre escrevia literatura, Sartre escrevia cinema. Então, ele tira a filosofia dessa dimensão etérea, de discutir o ser, e ele meio que traz uma discussão e carnaliza o ser, não é? Quando ele escreve A Náusea, por exemplo, A Náusea é um texto que, quando você termina de ler, algumas pessoas sentem náusea, literalmente. Então, a liberdade, que é um conceito muito importante que você referiu, não é? O Sartre coloca a liberdade como uma condição ontológica do homem, mas ele diz que a liberdade é sempre situada, ou seja, o homem é livre e não pode deixar de ser livre, porque ele está condenado a ser livre, mas ele é livre em situação. Então, tem discussões maravilhosas, eu sou suspeito para falar do Sartre, tem textos aí, como a gente diz aqui no Ceará, no Nordeste do Brasil, a gosto do freguês, então você tem textos maravilhosos, vale muito a pena ler, não só sobre filosofia, mas ele usa a novela para falar sobre filosofia. Isso é muito relevante. Atualmente, eu investigo o Sartre, não é? A filosofia sartriana, o existencialismo. E o que, Daniel, que te levou? Porque nada é por acaso. A gente vai indo pelas linhas que vão chamando, vão puxando, né? São coisas que puxam a gente e é uma coisa que eu acho super interessante na clínica. Às vezes, quando a gente está passando por uma situação pontual, como chegam pessoas que estão passando por essa situação e a gente se reinventa, né? Porque a gente às vezes fala algo para alguém que não necessariamente a gente está ouvindo para a gente, né? Mas que para o outro é muito tranquilo, você ali dentro do teu setting terapêutico, não, né? Então você vai questionando, você vai organizando, né? E de repente você escuta aquilo que você está falando e eu já cheguei a falar para o meu psicólogo, falei, nossa, eu falei tal coisa para minha paciente que eu vou ouvir a semana inteira o áudio que eu mandei para ela. Então, assim, eu queria saber, se você quiser dividir com a gente, da onde que vem, da tua vivência, essa tua relação com o corpo? Okay. Essa tua questão que foi te levando e te movimentando a ser um estudioso, e como você falou, né, que isso te chama, né? Eu queria entender um pouquinho, assim, do Daniel Pessoa, o que ele trouxe ele para esse lugar. Tá bem, é uma questão muito curiosa. Bom, assim, o meu currículo pontua alguns momentos muito significativos. Eu fiz formação em dinâmica de grupo, isso traz o corpo muito para a cena, não é? Para quem não conhece muito bem, é uma modalidade, é importante, as pessoas às vezes acham que a dinâmica de grupo é aquela técnica que a gente usa para conduzir lá o grupo. Na verdade, a dinâmica de grupo é um campo de investigação, é uma teoria. Aquela técnica, quando ela é proposta a partir de uma fundamentação teórica. Mas, enfim, entre outras coisas, o corpo é convidado muito para a cena na dinâmica de grupo, não é? O sujeito é visto ali, ou pelo menos se tenta ver o sujeito numa dimensão de integralidade. Então, desde a graduação, bom, primeiro foi o encontro com a psicanálise, assim, não é que foi maravilhoso. Eu tive professoras psicanalistas e professores psicanalistas maravilhosos, que me despertaram muito interesse, não é? E à medida que eu era um leitor muito faminto dos textos da psicanálise. E à medida que eu ia lendo, eu achava aquilo maravilhoso. Eu acho que todo aluno de licenciatura, todo aluno do curso de psicologia passa um pouco por isso. E depois eu fui descobrindo outras teorias, outras abordagens, não é?
e me pensando muito nesse lugar de psicólogo, como é ou o que era que eu poderia me autorizar para usar enquanto uma metodologia que eu conseguisse dar conta, né? Daí, Uhum. a primeira questão que me surgia era a questão da minha vivência corporal, porque uma coisa, desde cedo eu fiz terapia e me encantava muito a postura das minhas terapeutas, né? Todo mundo passa por isso, uma espécie de encantamento, não é? Por quem é essa pessoa, o que, que ela faz e por aí vai. Tem uma história muito curiosa da minha primeira terapeuta, eu vou contar rapidamente, né? Eu era Uhum. adolescente ainda, ela era uma jovem, loira, assim como você, e eu era um adolescente, ia para a terapia e ficava encantado com as coisas que ela dizia e como que ela me escutava. E, obviamente, que como um paciente, você cria uma fantasia sobre quem é essa pessoa. Será que ela é casada? Será que ela não é casada? O que, que ela faz? Será que ela tem filho e tal? E um dia, quando eu conto isso em sala de aula, os alunos bolam de rir, porque parece uma coisa tão boba, mas que diz muito da minha experiência enquanto paciente adolescente. Um dia eu cheguei mais cedo na sessão, no consultório, e fiquei na janela a olhar, era um prédio alto, daqui a pouco estaciona um Fusca. Eu estava olhando lá para o estacionamento, estaciona um Fusca. Aí eu fiquei olhando o Fusca, sai do Fusca a minha terapeuta. Olha, aquilo foi a maior frustração da minha vida, porque eu jamais imaginava, nas minhas construções fantasiosas, que aquela mulher tivesse um Fusca. Mas eu estou dizendo isso de maneira de brincadeira, para dizer o seguinte: o que está em jogo aí, não é? Está em jogo aí a condição da materialidade dos sujeitos, ou seja, a minha terapeuta tinha um Fusca. O que, que isso significava à época? Eu fui tratando na minha terapia, não é? Mas Uhum. o que eu quero dizer com isso? Onde é que eu quero chegar? Existe uma dimensão que fala eloquentemente da nossa vivência, que é a dimensão da materialidade, e que o paciente também vai lidando com ela. E, às vezes, e aí eu acho que é esse o pulo do gato da gestalterapia, né? Para ajudar o paciente a entrar num processo de psicoterapia e fazer descobertas que são para ele profundas, a gente precisa partir dessa coisa tão óbvia, que é, por exemplo, mas por que, que você ficou tão decepcionado assim por sua terapeuta ter um Fusca? O que, que é o Fusca? Como é que você sente o Fusca? Né? Assim como, o que, que é esse crucifixo, no caso do paciente que eu discuto no meu processo de psicoterapia? Por que, que quando você vai falar da sua esposa, você tira o crucifixo? E quando você vai falar do casamento, como é que é isso? Você tirou o crucifixo. Então, parece uma coisa elementar, uma coisa de só menos importância, que no caso da gestalterapia, ela traz de volta. Enfim, mas respondendo a sua pergunta, o corpo surge para mim, ou no meu percurso, enquanto alguém que queria aprender a ajudar o outro de maneira ética, a ouvir o outro de maneira ética, como uma metodologia que me dava, de certo modo, um amparo para esse encontro que às vezes é tão desafiador, que é o encontro onde você oferta escuta, não é? Para tentar ajudar o outro. Então, eu acho que o corpo é um elemento, no caso do processo psicoterapêutico, é um elemento que pode ser usado, manejado metodologicamente, para nos dar uma intervenção que possa provocar no paciente uma facilitação, digamos assim, da compreensão que ele pode ou que ele possa ter sobre ele mesmo. Né? Eu tive que lidar com questões muito óbvias logo de início na minha Uhum. vida, na minha materialidade, né? Por exemplo, aos 18 anos eu descobri que eu era careca, que eu ia ficar careca. Como, como dar conta disso, né? Então, desde essa dimensão que diz respeito a um Daniel mais, digamos, uma vida privada do Daniel, né? Esse Uhum. corpo que é visto enquanto um corpo. O Daniel o professor Daniel, aquele carequinha, não é? O professor Daniel, aquele que usa barba. Então, essas questões que podem ser, para alguns, não fazer sentido algum, né, questões elementares, elas foram me seduzindo e me convocando para pensar isso no campo da clínica, teoricamente na clínica. Né? Uhum. É porque efetivamente isso é tão diferente de como cada pessoa entende uma questão como essa, de ter cabelo, de não ter cabelo, de entender o próprio corpo, né?
E a exatamente. dificuldade de perceber o próprio corpo, o que sente a respeito do próprio corpo, né? Isso eu acho que realmente é uma questão que, quando a gente começa a trabalhar com os pacientes, a gente vai abrindo chavinhas, né? Eles vão Uhum, abrindo chavinhas dentro uhum, do que a gente vai ponderando, porque efetivamente essa relação a gente vem realmente de uma época que, claro, a gente já está bem mais adiantado, mas a gente ainda tem uma questão mecanicista muito forte, muito arraigada, que a gente consegue ir elaborando ela melhor a partir exatamente do pensamento, da consciência, de começar a perceber, que eu acho que isso é muito fantástico no Sartre, o que a gente tem como certo e como real e o que efetivamente não é. Eu, por exemplo, uma experiência que eu tive corpórea, que foi muito interessante para mim, eu moro em Curitiba, que é uma cidade fria. Quando eu tô com muito frio no outono e tem sol, todo mundo vai pro sol em Curitiba, né? Horário de almoço, a gente sai do escritório, fica sentado no sol e aquilo aquece. Então, tal dia eu estava na Noruega, fria, como sempre, e saí do motorhome que eu estava e sentei no sol para me aquecer. A refração do sol é diferente de Curitiba. Simplesmente o sol bate em você e não te esquenta. Aquilo foi uma sensação tão indescritível que para mim eu tinha uma realidade tão exata que o sol ia bater em mim e ia me aquecer, que eu nunca imaginei que eu pudesse estar em algum lugar que o sol ia bater em mim e eu ia continuar sentindo frio. E isso, yeah, assim, são essas questõezinhas, assim, que parecem pequenas, mas que para mim, assim, foi um choque naquele momento. Como que eu tô aqui sim, sentada no sol e eu não tô me aquecendo? E eu comecei a pensar, raciocinar, simplesmente raciocinar e ver, não, realmente aqui a refração é diferente, o jeito que o sol bate é diferente, nem chega aqui os raios solares. Mas sim, naquele momento eu lembro o choque que eu senti no meu corpo de estar ali no sol, bater, né, a sensação de que estava batendo no meu rosto, no meu corpo, e aquilo não me aquecia, porque a yeah, gente traz realidades extremamente intrínsecas, né, de que aham, aquilo é, porque a gente foi criado assim, porque disseram que era, uhum, porque a gente vem vindo numa constância de que aquilo é como é, e na hora que a gente para pensar ou que a gente acaba, como aconteceu comigo, eu não estava parando para pensar, aconteceu, de meu Deus, que é isso, né? sim, A gente, sim. a E, gente, a e gente rever todo esse lugar, yeah, toda essa certeza que a gente tem, né? Que eu acho que isso na terapia clínica é um movimento constante, constante. Eu yeah, vejo eu, tanto como psicóloga clínica, quanto paciente, né? Do meu uhum, terapeuta. Como de repente, você falar uma coisa e é uma pergunta, uma pergunta que ele faz muito para mim, que eu acho fantástica. Ele fala assim: tá, mas o que é o pior que pode acontecer se isso que você está com medo ocorrer? E você para e pensa nada. Não pode acontecer nada, não tem sim, nada de mal que vai yeah, acontecer. yeah, Né? Eu acho fantástico isso, né, yeah, Daniel? fantástico. Então, assim, essa foi uma experiência que aconteceu comigo que me leva exatamente para esse lugar, assim, né, da gente estar sempre reavaliando e cuidando Aham, muito aham, com a quantidade de crenças limitantes e certezas que a gente tem, aham, né, até aham. elas deixarem de ser certeza, né? E dentro Exatamente. disso que Isso eu que tô você falando, está. diga, exatamente, queria te ouvir. Não, desculpa, é que minha filha está aqui. Só dá um oi, pessoal, vai, rapidinho. Oi, pronto. Beijo. Oi, ai, tá. Daí, cuidado, filha. Isso que você está falando é muito relevante. Eu acho que o Sartre tem muito a contribuir sobre isso, que é essa presença do sujeito, a própria presença, não é? A consciência para o Sartre é uma presença a, não é? E isso é uma ideia, uma compreensão que pode ser muito valiosa no processo de psicoterapia, que é uma compreensão de que o sujeito precisa ser convidado, de certo modo, a se fazer presente para ele mesmo. E nessa presença que tem a ver com isso que você falou, não é? Sentir como que o sol chega até mim, sentir porque nesse ambiente determinado a minha sensação é uma e naquele outro ambiente é outra, e por aí vai. Um processo de psicoterapia que saia um pouco dessa dimensão, um tanto quanto. E aí, obviamente, que cada método e de cada abordagem cumpre aquilo que o método propõe, não é? No que diz respeito a uma abordagem de psicoterapia fenomenológica existencial, o que é importante é exatamente não acharmos que o subjetivo é uma dimensão etérea e por isso mais profunda e por isso mais, mas que o subjetivo está numa dimensão de materialidade, inclusive, não é?
Uhum. Durante o texto, o pessoal vai achar vários trechos que são muito curiosos. E tem uma discussão, Carol, se você me permite, que eu acho que é muito relevante, que tem a Por ver com a favor. arte que o Sartre faz, e que eu tento trazer no livro também. Eu dou o título de A Estética do Movimento, que é a ideia. O Sartre discute a obra do Albert Giacometti, que foi um grande artista francês, que construía esculturas do corpo humano que trazem a impressão de um certo movimento. É uma escultura, mas trazem a impressão de um certo movimento, né? E aí, Uhum. inspirado na gestalterapia, eu tento trazer uma discussão de que o ato ele é também um ato plástico, plástico no sentido de que tem uma plasticidade, uma estética que tem a ver com o movimento. Não é o ato per si, não é a mão assim, não é o senho assim, que significa isso, mas é a performance. Se a gente pensa no teatro, e o diálogo do Sartre também é muito com o teatro, a cena é muito construída e tem a ver com tudo que está na cena, o cenário, o figurino do ator, a fala do ator, a postura do ator, não é? Então, num processo de psicoterapia pensado a partir dessa lógica do que eu proponho na clínica do ato, é a gente tentar dar conta de tudo isso, dessa cena, né? Como disse a Daniela Schneider na nossa última live, uma clínica existencialista é uma clínica de situação que tem a ver com o corpo, antes de qualquer coisa, com o corpo, com o passado, com os arredores, né? Se Uhum. você me Uhum. permite, só ler um trechozinho aqui do Sartre, rapidinho, que está bem no início do livro, que eu acho que é um texto assim formidável. Eu abro o livro com esse texto e agora eu não consigo achar. Achei. Diz assim: o homem ergue o braço, o homem crispa o punho. O homem é a unidade indissolúvel e a fonte absoluta de seus movimentos. Ademais, o homem é um encantador de signos. Os signos prendem-se em seus cabelos, brilham em seus olhos, dançam entre os seus lábios, pendem na ponta de seus dedos. Ele fala com todo o seu corpo. Se corre, fala. Se para, fala. Se adormece, o seu sono é fala. Jean-Paul Sartre, 1949. Eu acho isso fantástico. A ideia de um sentido que está para além do dito, não é? Ou aquém do dito, não é? Mas que Uhum. tem a ver com essa performance, com a globalidade da vivência do paciente. Perfeito. Daniel, você quer fazer algumas últimas considerações? Algo que faltou nós conversarmos aqui? Ah, olha, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a sua disponibilidade de escuta. Você já está aí quase 16, 17 horas em Portugal, não é? Aqui, Quase isso. 3 para E frente. a gente aqui no Brasil, 1 hora da tarde, o almoço com psicologia, adorei essa ideia. Mas eu queria convidar o pessoal que está aqui presente para adquirir o livro, aproveitando aí que estamos no final do ano, quem sabe é um presente legal para você dar para alguém, aproveitar aí as promoções da Juruá também. Mas antes de Exato, qualquer coisa, exato. Inclusive, né, o livro está com 15% de desconto até o dia 31/12 agora, né? Entrando no nosso site, colocando lá Live 15, o livro do Daniel está com 15% de desconto, vale super a pena. olha aí, pessoal. Então vale a pena. Se aproveita e se investe na vida dos professores, né? Nesse momento político do Brasil que está tão desafiador para todos nós. Mas enfim, aí talvez a pergunta seja: mas por que eu deveria comprar esse livro? Bom, antes de qualquer coisa, é porque é um livro, né? E eu acho que isso é muito significativo. Investir, eu particularmente adoro muito investir em livros. E eu acho que nunca é de longe um investimento sem sentido. Do outro lado, é um livro que tenta apresentar uma discussão sobre a psicologia clínica de uma maneira acessível. Obviamente, como eu disse, é um livro técnico, mas eu tento apresentar essa densidade técnica ou teórica com uma linguagem, pelo menos eu acho que eu consegui, não sei, você que vai me dar a impressão, você que depois lê o livro vai me dar a impressão, o que você achou. E traz para a discussão um elemento que é de todos nós, que é exatamente o corpo enquanto a expressão
da nossa condição de subjetividade. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso no livro, é que o corpo é a escultura da existência. Então, é uma oportunidade, quem sabe, para você olhar para você, não é? Entrar em contato consigo mesmo, pensar aí, enfim, na sua vida a partir de dimensões tão óbvias. E depois, porque é um livro que conta histórias de um processo de psicoterapia, de 3 pessoas distintas, toca em temas que são muito relevantes. Por exemplo, toca no tema do desejo e do amor, que eu acho que é muito relevante. Toca no tema da linguagem, que é uma dimensão muito relevante, não é? Da comunicação, da expressão, e toca no tema da religiosidade. Então, acho que são 3 histórias de 3 pessoas. É um recorte, não é a história completa, não é a biografia, mas que traz aí, sem dúvida nenhuma, alguma reflexão que eu acho que é relevante para vocês. Então, acho que vocês vão adorar. Não perdem nada em adquirir o livro. Viu, Carol? Obrigado. Eu concordo muito. Somos suspeitos, mas eu realmente concordo. Gostei muito, realmente, da obra. Enfim, Daniel, quero também agradecer muito aí a tua disponibilidade também, né? De estar aí, né, com a sua filha por aí, né? Que vira e mexe eu vejo o movimentinho dela, querida, né? E realmente gostei muito da gente ter feito essa live hoje, gostei muito da possibilidade que eu tive, né? Que nós tivemos, né? De publicar sua obra, né? Realmente gratidão, gratidão a todos que estão aqui. Muito obrigado, tem vários elogios aqui surgindo, né? Que gostaram muito da live. Então, Legal, legal. assim, eu gostaria, acho que, né, nos colocamos à disposição de vocês, Sim, se tiver alguma outra coisa, alguma pergunta, qualquer questão, né? O nosso exatamente. Instagram está aí para vocês. O meu, eu tô na Juruá agora, mas o meu Instagram é @carolpsi, né? Simples assim, Carolpsi tudo junto. Também me coloco à disposição se alguém quiser, né? Enfim, me perguntar alguma coisa. E, Daniel, gratidão, muito obrigada. Adorei conversar com Eu queria, você. Eu eu fiquei super queria curiosa para te conhecer antes da gente ter esse contato aqui. Eu já adorei tuas lives, você cantando. Daí eu falei, meu Deus do céu, se ele me chama para palco, o que eu vou fazer? eu cantei horrível naquele dia, eu estava muito cansado. Mas prometo que na próxima eu canto melhor. Eu adoro cantar, mas tem que ser uma música que eu saiba. Eu vou fazer um karaokê e te convidar para você cantar comigo, logo, logo. Mas eu queria convidar o Combinado. pessoal a me seguir nas redes sociais também. Tem o Intentio Oficial, Intentio, que é de intencionalidade, que é o instituto que eu coordeno. Você pode seguir. Lá tem sempre dicas sobre leitura, cursos que estão acontecendo, cursos de formação clínica também, que eu acho que isso é muito relevante. E o meu perfil pessoal também, @Daniel MP Melo. Eu tenho um canal no YouTube que é Cultura e Psicologia, tem alguns vídeos, algumas aulas que eu compartilho com vocês. Então, agradeço muito caso vocês deem um sinalzinho, um alôzinho por lá. Carol, adorei te conhecer, viu? Adorei mesmo. Quando voltar para Portugal, você está no Porto ou em Lisboa? Eu tô no Porto, tô no Porto. Eu estava vivendo no Porto e agora recentemente estava em Lisboa. Mas quando voltar a Portugal, vou ao Porto para lhe conhecer, tá bem? Para a gente Vai ser uma honra. um abraço e levar um abraço brasileiro, que sei que você deve estar com muita saudade do Brasil. Tô sim, tô sim. Muito obrigada, então, Daniel, todos que nos viram, todos que ainda vão nos assistir, né? Estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço grande a todos e até mais. Um Até beijo grande mais. para você, Daniel, para tua família. Tchau, tchau. Obrigado.